Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E o tema de hoje é pênfigo vulgar e foliáceo, como diagnosticar e tratar. E aí, Virgínia, estamos aqui diante de algumas buloses, né? As buloses mais superficiais, que são o pênfigo foliáceo e o pênfigo vulgar. Isso faz parte da rotina do dermatologista, especialmente aqueles que acompanham, né, pacientes com imunossupressão ou pacientes em ambiente hospitalar que acabam conduzindo pacientes com esse tipo de bulose. E aí, como é que a gente poderia introduzir digamos, quais são os pênfigos que fazem parte desse grande grupo de buloses e como é que a gente consegue diferenciar essas duas condições, de forma bem geral? Então, os principais, né, as buloses autoimunes, elas são, assim, Inúmeras, né, mas em relação aos pênfigos, os principais são justamente o pênfigo foliáceo e o pênfigo vulgar, né, eles respondem aí a grande parte, né, das buloses autoimunes, principalmente quando a gente pensa nas buloses que cursam aí com bolhas flácidas, né, então são os principais. E, na verdade, para a gente compreender um pouquinho os pênfigos, a gente vai precisar entender a pele. A patologia, inclusive. Isso, exatamente. Anatomopatologia. Né? Isso. Tudo fica fácil, às vezes a gente fica tentando decorar o que acontece, tudo, mas quando você realmente entende a estrutura da pele, você consegue compreender o que está acontecendo, né, com o paciente. E isso é importante o conhecimento dessa patologia, você ter, mesmo que você não seja de um serviço de referência, né, onde realmente é mais frequente você pegar esse tipo de patologia, mas você precisa conhecer, você precisa saber reconhecer, saber diagnosticar, pelo menos, né, pensar nessa hipótese em algum paciente que chega aí para você no consultório. Com bolhas. E aí, para a gente entender mais a fisiopatogenia dos pênfigos, a gente então tem que compreender a arquitetura da pele. Isso. Né? E entender principalmente como ocorre a adesão celular entre os queratinócitos e quais proteínas estão envolvidas, porque são essas proteínas que podem ser alvo com produção de anticorpos e surgimento de bolha pela redução de adesão. Então, dá uma orientada aí para quem está nos escutando, Virgínia, quais são as proteínas envolvidas na adesão dos queratinócitos na superfície da pele? Então, de forma super simples, rápida aí para vocês, né? Os queratinócitos, eles estão unidos através de estruturas que são chamadas os desmossomos, certo? Eles são as estruturas mais importantes que mantêm essas células unidas, tá? E existem algumas proteínas, certo? Que são as desmogleínas, que elas são muito importantes nesses desmossomos, tá? Isso. Sem essas proteínas, os desmossomos, eles simplesmente não funcionam, Sim. tá? Seriam as pontes quase, né? Para ficar conectando uma célula a outra nesse desmossomo. Exatamente, né? E a gente tem duas desmogleínas mais importantes, tá? Que são a desmogleína 1, tá? Que fica justamente, ela tá em todas as camadas da epiderme, mas ela fica principalmente nas camadas mais superficiais, tá? Quem tá acompanhando aí lá no YouTube, né, vai conseguir ver, a gente tá mostrando aqui uma imagem, quem não tá, vai lá depois olhar, que fica mais fácil de compreender, né, vendo a imagem, tá? Então, a gente tem a desmogleína 1, né, que eu tô mostrando aqui para vocês, que ela fica justamente, principalmente nas camadas mais superficiais, tá lá perto da granulosa, tá? E a gente tem a desmogleína 3, né, que fica aqui mais perto da camada basal, tá? Essas são as duas desmogleínas mais importantes que a gente precisa compreender aonde ela está, certo? Dentro ali da camada da epiderme, né? E saber também que no caso das mucosas, a gente só vai ter a desmogleína 3, tá? A desmogleína 1, ela não tá fazendo parte ali dos desmossomos, certo? Então, essas são informações que a gente precisa entender, tá? Que aí, a partir daí, você vai compreender facilmente aí os pênfigos. Isso. Então, né? Se a gente captou que desmogleína 1 é mais superficial, desmogleína 3 é mais suprabasal e em mucosa. Então, vamos passar agora para a fisiopatologia de fato dos pênfigos. Como é que ocorre a formação de autoanticorpo em cada condição do pênfigo? Contra que proteína e o que é que aconteceria a partir disso, Virgínia? Então, o pênfigo foliáceo, o paciente vai desenvolver autoanticorpos, né, geralmente tipo IgG, contra a desmogleína 1, tá? Então, o que é que acontece? Essa parte mais superficial aqui, tá, da epiderme, ela não vai ter aderência,
certo? Então, a gente vai ter realmente bolhas flácidas e Por acantólise. muito flácidas, por acantólise, né? Por perda da adesão, Isso. tá? E bem superficial, tá? E quando é no pênfigo vulgar, né? A gente vai ter contra a desmogleína 1 e 3, certo? Ou, em alguns casos, só contra a desmogleína 3, tá? Então, você vai perder a adesão de toda a epiderme, certo? E também é muito frequente aí o acometimento das mucosas que não acontece no pênfigo foliáceo, né? Por quê? Porque ele está contra a desmogleína 1, né? E ela não está presente nas mucosas. Então, fica fácil, né? Da gente entender assim. isso. O que está acontecendo. Está na superfície, a folha ali na superfície. Desmogleína 1, só lesão cutânea. Pênfigo vulgar vai se estender contra a desmogleína 1 e 3 ou só 3 e pode acometer todo o epitélio e predomina a clivagem na área suprabasal e pode acometer mucosa. Checando, a ideia principal Perfeito. Essa, né? É isso que a gente tem que guardar. E né? compreendendo, né? Entendendo realmente. Se você grava essa imagem aqui, de onde está cada desmogleína, você... Fica simples. Isso, você consegue Fica entender. Simples. Exatamente. E do ponto de vista clínico? A gente entendeu do ponto de vista de arquitetura, de fisiopatogenia, mas do ponto de vista clínico, como é que a gente poderia diferenciar o pênfigo foliáceo do vulgar? Então, vejam só. Nos dois casos, a gente vai ter bolhas flácidas, certo? Porque são todas suprabasais, tá? A gente vai ter as bolhas tensas quando a gente tem uma clivagem, né, já na camada basal. Isso, subepidérmica. Só que, vejam só, o teto da bolha, imagine que você tem uma clivagem aqui, tá? O teto dessa bolha, ela só tem uma camada de célula, né? Supondo. Bem fininha. Muito fina. Então, assim, é uma bolha muito flácida. Ela se rompe com muita facilidade. Então, é difícil de você até flagrar a bolha. Você bolha geralmente íntegra, né? Exatamente. Geralmente, a gente vai ver mais o paciente com crostas, tá? Exulceração, crosta e preferencialmente acometendo áreas seborreicas, tá? Isso, É a área que é maior acometimento aí do pênfigo foliáceo. Então, certo? a dica é clara, vocês não vão visualizar tanta bolha de fato, vocês vão ver mais área rota, gerando descamação, crosta, algum grau de eritema, preferencialmente em área seborreica. É isso aí. E sabendo que age sobre a desmogleína 1. Pronto, isso é a mensagem principal. Exatamente. E só voltando aqui para vocês entenderem que no caso do pênfigo vulgar, a gente também vai ter bolha flácida, né? Porque vai ter uma clivagem intraepidérmica, mas imaginem aqui que ela é mais inferior. Então, a gente vai ter um teto de uma bolha com mais camadas. Então, vai ser uma bolha flácida, mas a gente já consegue flagrar algumas bolhas. É mais fácil a gente ver, né, essas bolhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo esse caso aqui, ó? Então, a gente vai ter as erosões, vai ter as crostas, né? Mas a gente consegue ainda ver algumas lesões bolhosas, né, com essa característica de bolha flácida, tá? Isso. E no caso do pênfigo vulgar, a gente vai ter aí um caso de lesões mais extensas, né, mais disseminadas, não vai acometer nessa restrita área seborreica. E o pulo do gato aí do pênfigo vulgar é o acometimento de mucosa, principalmente de mucosa oral, que não tem no pênfigo foliáceo, tá? Então, vi um paciente com bolha flácida, gente, próximo passo, olhar a boca, entendeu? Tem que fazer parte, assim, ó, tem que estar na cabeça. Bateu, olhou, abre a boca, né? Exatamente. Virginia? Às vezes o paciente faz, não, mas não tem nada na minha boca, não. Eu disse, mas deixa eu ver. É assim mesmo. Como assim? Não é minha queixa. E eventualmente a gente flagra, né? E pequenas erosões que o paciente nem sabe. Que nem é queixa do paciente. Opa, já aponta para o diagnóstico, né? Já direciona a gente para o diagnóstico correto. E não só mucosa oral. Mucosa oral, sem dúvida, é a principal a ser examinada, mas questionar sobre mucosa ocular, mucosa genital, que são áreas que também podem ser acometidas pelo pênfigo vulgar, né? Exatamente. Exatamente. E aí, digamos que temos, do ponto de vista clínico, um paciente suspeito ou de foliáceo ou de pênfigo vulgar, e a gente vai partir para o diagnóstico. Como é que a gente diagnostica inicialmente qualquer uma dessas formas de pênfigo? Então, primeiro passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é coletar material para o histopatológico. Isso. Tá? E lembrar que a coleta desse material, ela tem que ser de uma bolha íntegra, o ideal, né, de uma lesão completa, que a gente diz que é íntegra, a gente não for no pênfigo foliáceo mesmo, não vai conseguir com tão facilidade, né? Então, a gente precisa de uma lesão completa. Então, o ideal é que a gente faça um fuso, retire uma lesão, né? Você procura uma lesão, por exemplo, essa daqui a gente conseguiria, entendeu? Fazer um fuso e retirar toda essa lesãozinha aí para poder mandar para o histopatológico, né? Vai colocar no frasquinho no formol, tá?
e mandar para o histopatológico para estudo. Isso, a ideia sempre, né, ver que a gente pegue a bolha inteira e se for mais recente, melhor. Com que certeza. Você vai ver ainda algum nível de clivagem, que às vezes a lesão já está, né, mais antiga, em evolução, já isso. pode ter uma reptilização e haver alguma confusão diagnóstica. Então, o ideal é até 24 horas. Isso. Então, a gente não adianta marcar o paciente hoje e amanhã e ver não, né? Tem que ser na hora da biópsia escolher a melhor lesão a ser biopsiada. Exato. E aí, o próprio histopatológico, né, já vai mostrar ali as diferenças de tudo. Vai simplesmente ser uma imagem daquilo que a gente já sabe, né? Isso. Ou seja, no pênfigo foliáceo, a gente vai ter uma clivagem, uma perda da adesão dos queratinócitos, justamente, né, nessa camada aqui mais superficial, mais lá perto da camada granulosa, né? E no pênfigo vulgar, não, a gente vai ter essa clivagem, ó, que é mais suprabasal, e ele vai ter um aspecto que a gente chama de fileira de Lapt, né? Porque ficam os queratinócitos aqui na zona da membrana basal, né? Então tem esse aspecto, né? Isso, de fileira de Lapt, que é bem característico aí do pênfigo vulgar. Isso. Mas você vê que isso é simplesmente o reflexo de toda a fisiopatologia, né? Então, você entender a fisiopatologia, você vai entender a clínica, você vai entender o histopatológico, né? E você vai entender também um outro exame que a gente precisa, que é a imunofluorescência direta. Por que é importante a gente pedir imunofluorescência direta? Nos pênfigos, né, Virginia, é muito óbvio, às vezes, o diagnóstico, porque a clivagem são em camadas bem distintas e a gente fica muito claro. Mas, às vezes, não só em pênfigos de forma geral, em pênfigoides, em outras circunstâncias, existe uma confusão diagnóstica do ponto de vista histopatológico pela semelhança dos infiltrados. E aí, na grande maioria das buloses, a imunofluorescência direta ajuda muito, que é o que ele vai revelar justamente o depósito de anticorpos contra alguma área epitelial, né, dessa pele, e a gente consegue identificar qual é o anticorpo e qual a região que está sendo acometida nessa doença autoimune. E aí, como é que a gente faz a imunofluorescência direta? Então, uma coisa super importante que você não pode errar, você vai fazer um exame, tá? Então, você precisa saber o que coletar, como coletar, aonde, em que frasco colocar. E quanto tempo enviar. Exatamente. Não precisa ser rápido, né? Você vai escolher, na verdade, ao contrário do histopatológico, você vai pegar uma área perilesional, tá? Então, aí a gente não vai precisar fazer um fuso, a gente pode fazer aí um punch mesmo, tá? Numa área perilesional e colocar no meio de Mitchell, certo? Porque a gente tem poucas horas para levar lá para o patologista para analisar realmente essa fluorescência, tá? E o que a gente vê? As duas patologias vão ter essa imunofluorescência, né? Vão florescer aí nessa região intercelular. Por quê? Porque é onde está os desmossomos, gente. O desmossomo fica entre as células. É o alvo do alvo, exatamente. Então, quando você faz, né, imunofluorescência direta, a gente vai visualizar isso. Só que no caso do pênfigo foliáceo, essa imunofluorescência ela vai ficar mais ativa, assim, mais visível nas camadas superiores. No pênfigo vulgar, mais nas camadas inferiores, né? Mais próximo ali da membrana basal, né? Então, é simples, né? Às vezes as pessoas, eu vejo assim, às vezes até alguns residentes acham muito complicado. É complicado porque você não entendeu. Você está tentando decorar, aí é complicado, né? Então, a partir do momento que você entende o que está acontecendo na pele, você consegue facilmente, né, manter isso, memorizar, né, ter isso na sua cabeça, porque no consultório pode ser que apareça. Sim. Né? E a gente precisa saber, talvez você não colete, não faça biópsia, mas você precisa saber solicitar, você precisa saber indicar, você precisa saber até fazer um encaminhamento, né? E muitas vezes, se você mesmo for coletar, você precisa saber onde coletar, né? Não adianta você pegar e, vou coletar uma bolha para imunofluorescência, né? Então, e você não vai ter um bom resultado. Isso. Né? E lembrar que a maioria dos autoanticorpos aqui, o depósito que a gente visualiza na imunofluorescência é quase sempre GGIC3. Isso. Né, que a gente visualiza nessa área entre os queratinócitos, mais superficial no pênfigo foliáceo, mais profundo no pênfigo vulgar, mas todas de forma intraepidérmica, né? Exatamente. Ok, demos diagnóstico, imunofluorescência direta positiva, histopatológico compatível, e como é que a gente vai tratar? O paciente está todo cheio de bolha. Como é que a gente vai conduzir esse paciente, Virginia? Então, aí realmente eu digo que não é uma patologia tão fácil, né? Além dos cuidados locais que a gente precisa ter com as bolhas, né? Prevenção, né, de infecção secundária e tudo, a gente vai precisar fazer imunossupressor, né? Medicações que são imunossupressoras justamente, por quê? Porque a fisiopatologia é a produção de autoanticorpos. Então, a gente precisa diminuir aí esse sistema imunológico do paciente, tá? Isso. Então, o que os pênfigos normalmente respondem bem e rápido é o corticoide oral,
né? Então, assim, claro que se o paciente ele tem poucas lesões, mas isso não é tão frequente em pênfigo, né? Assim, isso é muito localizado. Às vezes a gente vê, né? Quadro mais localizado. Pênfigo costuma ser geralmente mais disseminado, mas se acontecer de você pegar um paciente que tem poucas lesões, você pode sim lançar mão de um tópico na hora, né? Para tentar ali melhorar, frear. Mas, geralmente, é necessário o corticoide oral. Então, primeiro, né, fazendo parasitário do paciente, que a gente vai precisar fazer um corticoide aí já em dose imunossupressora, né? Então, geralmente, a gente faz aí prednisona, 1 mg quilo dia, né? Às vezes até aumenta um pouquinho, né? E vai manter esse corticoide até o paciente melhorar. Entendeu? Muita gente fica, né? Ansioso, querendo tirar o corticoide, mas o pênfigo é uma patologia que tem uma recidiva muito alta. Extremamente Demora, alta. às vezes, para entrar em remissão, e se a gente retira muito rápido o corticoide, recidiva. Eu digo, fazendo analogia à reumatologia, igual a dermatomiosite. Dermatomiosite é aquela que demora com corticoide dose alta, vai tirando bem devagar para você conseguir um resultado tranquilo na remoção da droga. Então, tenham paciência, principalmente o vulgar, aí é que demora mesmo. Exatamente. Né? Então, tenham paciência, não adianta porque melhorou um pouquinho já querer reduzir dose de corticoide, entrar em remissão real, reduzir a dose devagar, muitas vezes associar outro imunossupressor para não ter um escape, né, nessa redução de dose. E aí a gente vai pensar em que outras drogas a gente pode associar. Digamos, ele precisa de dose alta, Virginia. Começamos em 60, passou 1 mês e meio com 60, baixou para 50, foi para 40 e já está parecendo que ele vai abrir novas lesões. Ele precisa de outro imunossupressor. Exato. E quais seriam esses que a gente costuma eleger para esse tipo de paciente? Para os pênfigos, os que a gente mais utiliza, né, é a azatioprina e o micofenolato. Né? Assim, a gente pode usar os outros imunossupressores, mas é o que normalmente tem uma melhor resposta e até na prática clínica é mais fácil. Na prática e na literatura, né? Isso. É o que tem mais, realmente são esses dois. A azatioprina, sem dúvida, a gente usa muito, né? E o micofenolato. E o micofenolato. Às vezes, na prática, a gente não usa logo esses dois, né? A gente sabe, na rotina de acesso, principalmente em serviço público, às vezes não tem condição de ter a liberação da azatioprina, ou tem toda a burocracia. Às vezes a gente tenta outras coisas, né? Tenta o metrexate, paciente mais light de pênfigo-foliáceo, hidroxicloroquina, tenta outra coisa, mas de literatura, e quando a gente realmente inicia a percepção de uma resolução melhor é com azatioprina e micofenolato. Exatamente. Sem dúvida. Mas a gente caminha pelas outras condições, se não tiver dependendo acesso. da necessidade. Isso. E falando nisso, né, apesar da dificuldade de acesso que a gente tem, hoje em dia a gente tem uma outra medicação, né, que é o rituximab, né, que a literatura tem mostrado realmente boas respostas para o pênfigo, né, a gente inclusive tem paciente, né, que usa o rituximab e tem boa resposta, mas assim, é uma dificuldade de você conseguir, principalmente no SUS, né, a liberação, né, para a medicação, mas vale a pena, principalmente para esses pacientes, mais graves, muito recidivantes, entendeu? Então, vale a pena aí entrar em todo esse processo de solicitação do rituximab, né? E, além disso, né, ficar sempre de olho em infecção, né, Paulinha? Isso, são as complicações, né? Então, só para a gente fechar aqui, quais seriam as complicações que a gente deveria ficar atento, né, para que não haja um desfecho não favorável para esses pacientes. Vamos lá ver. A principal, na verdade, é a infecção secundária. Exatamente, infecção secundária, porque às vezes você vê só uma bolinha ali, aí você deixa, né, uma pústula, uma secreção purulenta, vai deixando e como o paciente... uma sepse. Exatamente, porque o paciente, gente, quando é disseminado, ele tá praticamente sem pele, então ele tá ali... Estrutura de grande queimado, é o que a gente diz, né, se a pele não tá íntegra, ele tem perda, né, de água, de eletrólito. Isso, tem que ter cuidado com as questões hidroeletrolíticas também. Hidratação, dependendo da extensão, claro. Vigiar a infecção, não também economizar muito em antibióticos. Se você vê que está infectado, o paciente já está imunossuprimido, comece logo. Não vai esperar virar uma grande celulite e o paciente evoluir para sepse, que não é a ideia. Então, a gente tem que sempre ter o cuidado de evitar os efeitos colaterais de longo prazo do corticoide, que é um paciente que tem uma doença crônica, mas vigiar a infecção nos quadros agudos e exacerbados, que podem piorar e gerar sepse e até óbito, e acompanhar esses pacientes com relação a distúrbio eletrolítico, barreira cutânea, todo esse contexto que também pode ser uma forma de complicação. Você pode evoluir para uma insuficiência renal, né, por questão de desidratação.
e de perda Exatamente. proteica, enfim. A gente precisa de um suporte, eu acho que multiprofissional, né, de uma boa Com assistência certeza. clínica para a gente conseguir tirar esse paciente dessa fase mais aguda. Isso, mas assim, os pacientes quando são assim bem manejados e você consegue realmente, né, ver a medicação que fica melhor, né, Isso. associar os imunossupressores, vai tentando tirar o corticóide direitinho, né, aquela questão de doença crônica, você pegar na mão do paciente e vamos. E seguir. Né, e seguir, Isso. vamos, então tenta aqui, diminui ali, associa outra aqui, né, e assim, geralmente a gente consegue aí controlar bem Consegue. o pênfilo do paciente. E fica todo mundo feliz depois. Com Que certeza. diferença, né? Nossa senhora, eu acho que é uma das patologias assim que traz mais Gratificante. isso, mais gratidão. Apesar de ser difícil, né? Geralmente a gente fica grato pelas coisas mais difíceis, né? Sim, Normalmente. sem nem tudo, né? Nessa vida, eu diria. Exatamente. Mas outra coisa que só para chamar a atenção para nós e colegas que estão nos escutando acompanharem, quando a gente entrar com corticóide e outro imunossupressor, parece óbvio o que eu vou dizer, mas a gente às vezes vê condução inadequada. Tirar primeiro o corticoide, que é o imunossupressor que mais traz efeito colateral. Exato. Quando você tirar o corticoide e continuar em remissão prolongada, aí você pode pensar em reduzir outros imunossupressores. Eu digo isso que eu já vi em outras circunstâncias, tipo, comecei com 60 de PRED e 150 de azatioprina. Aí vai baixando os dois. Vai exacerbar, você tem que tirar um e manter o outro. Ele é um poupador de corticóide, ele é um imunossupressor para efeito sustentado. Então, não tem sentido você sair desmamando dose dos dois. Tem em mente uma coisa que a gente não pode esquecer, pênfilo recidiva muito. Tirar primeiro o corticoide quando puder e sem pressa. Quando puder. Quando Exatamente. puder. Então, realmente é uma patologia que aí você vai ter que saber isso, lidar aí com os efeitos colaterais do corticoide, né? Tentando, mas a gente precisa muito do corticoide oral nesses pacientes. Né? Salva vidas. Com certeza. Né? É isso aí, pessoal. Conversamos aqui sobre a condução e diagnóstico do pênfigo vulgar e do foliáceo. Se você gostou do nosso podcast, curte e compartilha com amigos e acompanhe a gente em todas as redes sociais.